O que acontece quando um rei comete a traição suprema? Davi, o poderoso governante de Israel, fez uma escolha devastadora. Ele teve um relacionamento com Batseba, uma mulher casada, e depois arranjou para que o marido dela fosse morto em batalha. Por causa dessas ações terríveis, o profeta Natã chegou com um aviso assustador. Ele declarou que a violência e o derramamento de sangue assombrariam a família de Davi para sempre. Deus ficou furioso porque Davi havia desrespeitado completamente suas leis e roubado a esposa de outro homem. A partir daquele dia, tudo o que Natã previu se tornou realidade. A casa de Davi se tornou um lugar de constante confusão. Mentiras, traições, relacionamentos proibidos entre os próprios filhos e até assassinato atormentariam sua família por gerações. Davi parecia incapaz de lidar com o caos que explodiu dentro de sua família. Parecia que o poder divino e as habilidades de liderança que ele possuía haviam sido retirados dele. Quando as pessoas cometem erros ou seguem conselhos ruins, criam um ambiente tóxico que acaba se tornando o modo comum de viver. O que aconteceu com os filhos de Davi é um exemplo forte de como atitudes destrutivas podem causar danos enormes quando não são enfrentadas e interrompidas a tempo. Com o passar do tempo, um dos filhos de Davi, chamado Amnon, se sentiu atraído por uma jovem chamada Tamar. Ela era linda e era irmã de sangue de outro filho chamado Absalão. Amnon ficou tão obcecado por sua meia-irmã que chegou a adoecer fisicamente por causa disso. Tamar nunca havia estado com um homem e Amnon sentia que não havia como se aproximar dela ou ficar a sós com ela. No entanto, Amnon tinha um amigo e conselheiro chamado Jonadab. Esse homem era filho de Simeia, irmão de Davi, o que fazia de Jonadab um primo de Amnon. Jonadab era conhecido por ser extremamente astuto e manipulador. Jonadab percebeu que algo estava errado e perguntou a Amnon por que ele parecia tão abatido e angustiado todas as manhãs. Ele insistiu para que o príncipe contasse o que estava acontecendo. Amnon confessou que estava apaixonado por Tamar, a irmã de seu irmão Absalão. Jonadab, então, deu a ele um conselho que levaria à desgraça. Disse para Amnon se deitar na cama e fingir que estava doente. Quando o rei, seu pai, viesse visitá-lo, ele deveria pedir que Tamar fosse até lá para preparar comida para ele. Amnon deveria dizer que queria que ela cozinhasse ali mesmo, diante dele, e que ele desejava comer o alimento preparado pelas mãos dela. Deus havia escolhido perdoar Davi por seus pecados terríveis de se deitar com a esposa de outro homem e mandar matar esse homem. No entanto, Deus também deixou claro que haveria consequências graves que afetariam toda a família de Davi. O próprio Davi havia sido infiel em seu casamento e causado a morte de um homem inocente. Como Davi se casou com várias mulheres ao longo da vida, seus filhos eram uma mistura de meios-irmãos e meias-irmãs com diferentes mães. Essa prática de ter várias esposas agora causaria grande sofrimento a Davi. Seu filho Amnon desenvolveu desejos românticos por Tamar, sua meia-irmã por parte de pai. Ela era irmã de sangue de Absalão, compartilhando os dois pais com ele. Quando Jonadab soube da situação que seu primo enfrentava, ofereceu ajuda para resolver o problema. Ele elaborou um plano engenhoso que criaria uma oportunidade para Amnon ficar a sós com Tamar. A parte mais perturbadora era que esse plano envolveria o próprio Davi, que não tinha a menor ideia do que seu filho estava realmente planejando fazer. Amnon seguiu o plano e se deitou na cama, fingindo estar doente. Quando o rei Davi foi visitá-lo, Amnon fez um pedido específico. Pediu que sua irmã Tamar fosse até lá para preparar alguns bolinhos para ele, ali mesmo onde ele pudesse vê-la. Disse que queria comer o alimento feito por ela diretamente de suas mãos. Davi não viu nada suspeito nesse pedido e mandou uma mensagem a Tamar.
Pediu que ela fosse à casa do irmão Aminon e preparasse algo para ele, já que ele não estava se sentindo bem. Tamar obedeceu ao pai e foi até a casa onde Aminon estava. Quando chegou, encontrou-o deitado na cama, como esperado. Ela pegou farinha e começou a misturar a massa com as mãos. Moldou os bolinhos diante dele e os assou até ficarem prontos. Depois de preparar a comida, colocou tudo em um prato e levou até ele. Mas, para sua surpresa, ele disse que não queria comer. Então, Aminon mandou que todos os outros na sala saíssem imediatamente. Quando os servos e ajudantes saíram e ficaram completamente sozinhos, Aminon fez outro pedido a Tamar. Pediu que ela levasse a comida para o quarto dele, para que ela mesma o alimentasse. Tamar não tinha motivos para desconfiar. Então pegou os bolinhos que havia preparado com tanto cuidado e os levou até o quarto onde seu irmão a esperava. No momento em que ela se aproximou para lhe oferecer a comida, ele a agarrou com força. Disse que queria deitar-se com ela e ser íntimo. Mas Tamar resistiu imediatamente e implorou para que ele não fizesse isso. Chamou-o de irmão e suplicou que não a forçasse. Explicou que aquele tipo de ação era totalmente proibida e nunca era praticada entre o povo deles. Disse que era uma coisa vergonhosa e desonrosa até de se pensar. Tamar continuou implorando, perguntando para onde poderia ir depois para fugir da vergonha, se ele fizesse aquela coisa terrível com ela. Ela também o avisou que ele seria visto como o homem mais tolo e perverso de toda a terra. Em desespero, até sugeriu outra saída. Pediu que ele falasse com o pai deles, o rei, porque com certeza Davi permitiria que eles se casassem, se isso fosse realmente o que Aminon queria. Ela acreditava que o rei não recusaria esse pedido, mas Aminon não queria ouvir nada do que ela dizia. Como era fisicamente mais forte que ela, ele a dominou completamente, forçou-se sobre ela e tomou o que queria contra a vontade dela. A armadilha havia sido cuidadosamente montada desde o começo. A jovem inocente havia sido chamada para cuidar de seu meio-irmão supostamente doente, a pedido da própria casa real. Ninguém desconfiava do que realmente estava acontecendo. Quando Tamar ficou sozinha com Aminon, começou de forma inocente a preparar comida para ele, exatamente como lhe haviam pedido. Mas então ele a agarrou e deixou suas verdadeiras intenções completamente claras. Tamar implorou desesperadamente para que ele reconsiderasse. Suplicou que não trouxesse tamanha vergonha sobre ela ao levar adiante aquele plano perverso. Mas suas palavras não foram ouvidas. Ela tentou explicar que aquele ato não destruiria apenas sua honra e seu futuro, mas também marcaria Aminon como um dos homens mais desprezíveis e tolos de toda a nação. Ela ainda lhe ofereceu uma alternativa, sugerindo que pedisse ao pai deles permissão para tomá-la como esposa legítima, mas nenhum dos argumentos de Tamar fez diferença para Aminon. Ele se recusou a mudar de ideia e estava decidido a cometer seu pecado, não importava o que ela dissesse. Depois que ele fez aquela coisa horrível contra ela, algo chocante aconteceu. Seus sentimentos por Tamar mudaram de forma imediata e total. A atração que sentia foi substituída por um ódio intenso e ardente. Na verdade, o desprezo e o ódio que passou a sentir por ela eram ainda maiores do que o desejo que tivera antes. Ele falou com ela de forma dura e mandou que se levantasse e saísse imediatamente de sua presença. Tamar protestou mais uma vez. Disse que expulsá-la daquela maneira, depois do que ele havia feito, seria uma ofensa ainda maior do que a própria violência. Mas como antes, ele ignorou completamente suas palavras e se recusou a ouvir. Em vez de responder a ela diretamente, gritou para que seu servo pessoal entrasse no quarto. Ordenou que o criado tirasse aquela mulher de diante dele e trancasse a porta com firmeza depois que ela saísse.
O servo obedeceu sem questionar e expulsou Tamar. Em seguida, fechou a porta com força e a trancou com uma tranca. Naquele momento, Tamar ainda usava a túnica especial e ornamentada que vestia. Esse tipo de roupa era reservado exclusivamente para as filhas virgens do rei. Ela representava seu status como princesa virgem da família real. Amnon revelou sua verdadeira e desprezível natureza por meio de suas atitudes naquele dia. Depois de violar Tamar, seus sentimentos se transformaram em um ódio tão forte que superou tudo o que ele havia sentido antes. Aquilo que ele chamava de amor nunca foi amor de verdade. Era apenas desejo egoísta, movido unicamente por sua própria vontade e orgulho. Seu verdadeiro caráter ficou evidente na forma como ele a tratou depois. Tamar havia implorado para que ele não a expulsasse nem a abandonasse após o que tinha feito. Já que ele havia tirado sua pureza à força, ao menos deveria se casar com ela para reparar o dano causado. Sem isso, ela quase certamente nunca encontraria um homem disposto a aceitá-la como esposa. Mas Amnon simplesmente a expulsou de sua casa sem qualquer cuidado. Em vez de tentar consertar o mal que havia feito, ele tornou sua culpa ainda maior, assim como seu pai havia feito antes dele. Tamar colocou cinzas sobre a cabeça como sinal de luto e rasgou a bela túnica real que vestia. Com as mãos sobre a cabeça, saiu chorando em voz alta, para que todos ouvissem. Quando seu irmão Absalão a viu, perguntou se Amnon havia estado com ela. Ele disse para que ela ficasse calma e guardasse silêncio sobre o ocorrido. Lembrou-lhe que Amnon ainda era seu irmão e pediu que ela não deixasse aquilo dominar seu coração. A partir daquele dia, Tamar passou a viver na casa de seu irmão Absalão como uma mulher ferida e destruída. Absalão falou com Tamar de um modo que parecia tratar o assunto como algo não tão grave. Mas, por trás de sua aparência tranquila, ele já começava a planejar vingança contra Amnon. Enquanto consolava a irmã por fora, sua mente trabalhava em como fazê-lo pagar pelo que havia feito. Tamar continuou vivendo em profundo sofrimento na casa do irmão, apesar de não ter cometido erro algum. A partir de então, ela seria vista como inadequada para o casamento por qualquer pretendente. O fato de ter permanecido vivendo com Absalão indica que nunca se casou e nunca teve filhos pelo resto da vida. Isso mostra como as consequências dos desejos pecaminosos podem ferir os inocentes tanto quanto aqueles que cometem o pecado. Davi ficou extremamente furioso quando soube do que havia acontecido, mas não puniu Amnon como deveria. Isso provavelmente aconteceu porque todos ainda lidavam com as consequências dos próprios pecados de Davi. Ele sabia o que precisava fazer, mas se sentia incapaz de agir. É exatamente isso que o pecado consciente faz com uma pessoa. Ele tira a autoridade moral e a capacidade de corrigir e responsabilizar os outros. Davi também pode ter hesitado, porque Amnon era seu filho mais velho e, portanto, o herdeiro natural do trono. Os registros mostram que os filhos de Davi nasceram quando ele vivia em Hebrom. Amnon foi o primogênito e sua mãe era Ainoã, de Jezreel. O segundo filho foi Daniel, também chamado Quileabe, filho de Abigail, do Carmelo. Quando o rei Davi soube de tudo o que havia acontecido, ficou profundamente indignado. Enquanto isso, Absalão nunca disse uma única palavra a Amnon sobre o ocorrido, nem boa, nem má. Mas por dentro, ardia de ódio por ele ter trazido tamanha vergonha sobre sua irmã Tamar. Muitas pessoas se surpreenderam com o fato de o rei não ter aplicado nenhuma punição a Amnon. Nesse ponto, é natural se perguntar se a força moral de Davi havia sido enfraquecida por seus próprios pecados passados envolvendo adultério. Essa é uma pergunta válida. Seja qual for o motivo, sua decisão de não agir enviou uma mensagem muito clara. Absalão, porém, não tinha intenção alguma de deixar isso passar.
Ele odiava Amnon por ter destruído a vida de sua irmã e esperou pacientemente pela oportunidade certa de se vingar. Essa chance surgiu 2 anos depois. Quando chegou o tempo de tosquiar as ovelhas de Absalão em um lugar chamado Baal-Hazor, perto da região de Efraim, ele organizou uma celebração e convidou todos os seus irmãos. Absalão foi até o rei e informou que seus trabalhadores estavam prontos para tosquiar as ovelhas. Perguntou se Davi e seus oficiais o honrariam com a presença na festa. Mas Davi recusou o convite, explicando que levar todos causaria um peso excessivo para o filho. Mesmo com a insistência de Absalão, o rei não aceitou ir, embora tenha concedido sua bênção para o evento. Então, Absalão fez outro pedido. Ele perguntou se ao menos seu irmão Amnon poderia ir com eles. Davi pareceu confuso e perguntou por que Amnon, especificamente, deveria ir. Mas Absalão insistiu até que Davi finalmente concordou. Assim, Amnon foi à festa junto com todos os outros filhos do rei. Absalão havia esperado pacientemente exatamente por esse momento para executar sua vingança. Depois de 2 longos anos, sua oportunidade finalmente havia chegado. A época da tosquia das ovelhas perto de Betel era sempre acompanhada de grandes festividades e celebrações. Davi havia recusado o convite, provavelmente para poupar Absalão do custo de receber toda a corte real. Mas Absalão conseguiu fazer com que todos os príncipes comparecessem, especialmente Amnon, que como filho mais velho representava o pai. Com tudo preparado, Absalão deu instruções secretas aos seus servos. Ele mandou que observassem Amnon com atenção e esperassem até que o vinho o deixasse alegre e relaxado. Naquele momento, quando Absalão desse o sinal, deveriam atacar Amnon e matá-lo. Ele ordenou que não tivessem medo, pois era ele mesmo quem estava mandando. Encorajou-os a serem corajosos e agirem com firmeza. Os servos obedeceram ao seu senhor e mataram Amnon exatamente como haviam sido instruídos. Quando os outros filhos do rei viram o que havia acontecido, montaram em seus mulos e fugiram apavorados. Enquanto ainda estavam a caminho de volta, chegou a Davi um relatório dizendo que Absalão havia matado todos os filhos do rei e que nenhum havia sobrevivido. Ao ouvir essa notícia devastadora, o rei se levantou e rasgou suas roupas em sinal de luto. Jogou-se no chão em angústia, enquanto todos os seus servos ficavam ao seu redor com as roupas rasgadas também. Mas então Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, tomou a palavra. Ele disse ao rei para não acreditar que todos os seus filhos haviam sido mortos. Explicou que apenas Amnon estava morto, porque Absalão havia planejado isso desde o dia em que Amnon violou sua irmã Tamar. Pediu que Davi não levasse o relato tão a sério, garantindo que apenas Amnon havia morrido e que os outros filhos ainda estavam vivos. Nesse momento, Absalão já havia fugido. Um jovem que vigiava de longe olhou e viu um grande grupo de pessoas se aproximando pela estrada, vindo detrás da montanha. Jonadab se virou para o rei e anunciou que os filhos do rei estavam voltando, exatamente como ele havia dito. Tudo aconteceu exatamente como Jonadab previu. No momento em que terminou de falar, os filhos do rei chegaram. Eles levantaram suas vozes e choraram em voz alta. O próprio rei e todos os seus servos se juntaram a eles, chorando amargamente. Durante todo esse caos, Davi havia recebido a notícia de que Absalão era o responsável por matar todos os seus filhos. Mais uma vez, Davi foi tomado por tristeza e dor. Jonadab interveio para corrigir a história falsa, explicando que apenas Amnon havia sido morto. Ele revelou que Absalão vinha planejando essa vingança desde o dia em que Tamar foi atacada. Essa explicação pôs fim ao rumor assustador. Logo depois, os filhos sobreviventes de Davi voltaram a Jerusalém, chorando profundamente, confirmando o que Jonadab havia dito sobre eles estarem vivos.
A história dolorosa de Amnon e Tamar nos ensina lições importantes sobre os problemas ligados aos pecados sexuais e as consequências terríveis que eles trazem. Nenhuma pessoa deveria passar pelo que Tamar sofreu, e situações assim devem ser tratadas com verdade e justiça. Davi falhou em sua responsabilidade de aplicar a justiça, o que abriu espaço para Absalão agir por conta própria, causando ainda mais problemas. Tudo começou quando Amnon desenvolveu desejos inadequados por sua irmã. Depois, seu amigo íntimo, Jonadab, o encorajou a agir de forma errada, em vez de alertá-lo contra esse crime terrível. Quando Absalão descobriu o que seu irmão havia feito, surgiu dentro dele outro sentimento destrutivo, o desejo de vingança. Ele elaborou um plano detalhado para punir Amnon, que acabou levando à morte do irmão. Precisamos ter cuidado com quem permitimos nos influenciar e nos aconselhar. Aqueles que não têm sabedoria divina podem nos levar por caminhos que nos afastam totalmente do que é certo. Você já se perguntou por que sente uma atração natural por certas pessoas e vontade de se afastar de outras? Muitas vezes, não conseguimos identificar um comportamento, uma palavra ou característica específica que nos afasta dessas pessoas, mas algo dentro de nós diz para manter distância. Nosso senso interior nos ajuda a reconhecer quando devemos ser cautelosos e quando podemos relaxar perto de alguém. Às vezes, esse desconforto vem de pessoas que colocam sobre nós uma pressão injusta para fazer coisas além das nossas capacidades. Pouco tempo depois de conquistar várias vitórias militares, Davi começou a experimentar as primeiras de muitas consequências terríveis resultantes de seu pecado com Batseba. Seu filho Amnon tomou sua meia-irmã Tamar contra a vontade dela. Quando Davi soube do que havia acontecido, não tomou nenhuma atitude, o que chocou e enfureceu seu outro filho, Absalão. 2 anos depois, Absalão matou Amnon em vingança. Toda a situação se desenrolou como uma série dramática de televisão. Nesse ponto, a capacidade de Davi para liderar havia se tornado apenas uma sombra do que era antes. Reflita sobre como a liderança de Davi mudou nesse período. Primeiro, ele deixou de ser ativo e decidido. Em vez disso, passou a reagir de forma passiva às pessoas ao seu redor. Segundo, deixou de ser fonte de alegria e esperança. Em vez disso, foi dominado pela tristeza, pelo desespero e pela dor constante. Terceiro, parou de agir segundo suas crenças e valores. Em vez disso, passou a aceitar desculpas para justificar seus fracassos. Quarto, deixou de buscar soluções para os problemas. Em vez disso, passou a alimentar suas próprias feridas e sofrimento. Quinto, deixou de perseguir aquilo que precisava fazer. Em vez disso, ficou completamente paralisado diante da situação com Absalão. No final, Absalão morreu como um líder rebelde, cujas emoções fortes o desviaram do caminho certo. Ao examinar sua história, encontrada nos capítulos 13 a 18 de 2 Samuel, você descobrirá lições importantes sobre o que acontece quando a paixão é mal direcionada. Emoção intensa sem pensamento claro leva à destruição. A paixão sempre se manifesta de forma construtiva ou prejudicial. As pessoas tendem a seguir sentimentos intensos em vez da sabedoria já estabelecida, mesmo quando isso é tolice. Líderes guiados pela emoção muitas vezes vencem aqueles que apenas seguem regras. Quando a paixão se torna centrada em si mesmo, ela sempre prejudica a capacidade de um líder de tomar boas decisões. A paixão descontrolada e sem limites machuca todos que ela alcança. Líderes se destroem quando suas emoções se tornam mais fortes que seu bom senso. Aqui está um pensamento encorajador para refletir. Absalão representa um líder que não soube controlar seus próprios sentimentos. Quando alguém em posição de liderança
Permite que a paixão tome o controle antes de aprender disciplina e humildade, os problemas certamente virão. Isso significa que devemos rejeitar totalmente a paixão? De forma alguma. Pense nos aspectos positivos da paixão. Primeiro, a paixão é o ponto de partida para conquistar grandes coisas. Segundo, ela fortalece sua determinação de continuar. Terceiro, a paixão tem o poder de transformar quem você é. Quarto, ela torna possível aquilo que parecia impossível. A paixão ajuda a desenvolver qualidades fortes de liderança. No entanto, a paixão deve vir do coração de alguém sábio, responsável, humilde e que pensa nos outros antes de si mesmo. Vamos orar juntos. Pai Celestial, te agradecemos pelos teus ensinamentos que sempre nos enchem de esperança e encorajamento. Somos gratos porque nos ajudaste a compreender o quanto as influências negativas podem ser perigosas. Por favor, ajuda-nos a nos afastar de pessoas cujo objetivo é destruir tudo de bom que o Senhor construiu em nossas vidas através da negatividade. Rodeia-nos, ao contrário, de relacionamentos que tragam esperança e ânimo. Amém.